Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos ensina que não faz acepção de pessoas, assim como o Pai, ele se fez um através do Pai, e Deus concede liberadamente a sabedoria do alto, que é válida para aquele que a possui, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e ainda se alcance a vida vindoura. Assim como aqueles que têm um voto para com o Senhor, de graça recebestes os dons e de graça ofertastes. Dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras e persevere dia após dia segundo aquele que nos capacita e nos fortalece. Ele nos ensina sempre a perseverar sobre o direcionamento do seu espírito, conduzidos pelo seu espírito, aonde bem-aventurado aqueles que perseveram segundo o seu espírito, porque estão sempre fazendo a sua vontade, assim como a do Pai. O Pai disse: "Este é meu filho amado, em que me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser." E o Filho nos ensina: "Ide e anunciai o Evangelho, anunciai o ano aceitável do Senhor." E assim nós perseveramos, porque Ele nos sustenta, nos capacita, nos fortalece e nos ensina a perseverar fazendo a perfeita e agradável vontade, cumprindo o propósito do qual Ele nos designou, que é todo ser que respira, louve e adore o Senhor. E a maneira correta de louvar não é só com o mover de lábios, pois ele sonda a intenção. A adoração brota do coração e sai como o louvor, aonde o coração condiz com o mover dos lábios. O profeta já dizia: "Este povo o louva somente com o mover de lábios e um coração distante." Porque temos que estar com a mente em Cristo, o coração em Cristo e os rins, que é o caráter, sendo aperfeiçoados dia após dia. Tem que ser uma constante. Primeiro se começa com o novo nascimento, desejai o leite puro, espiritual, aonde ainda como menino há inconstância. Os que estão mais constantes devem tolerar os inconstantes, a fim de que eles alcancem a constância. Aqueles que estão como adultos fornece o alimento sólido para que os que estão ainda como leite espiritual alcance a constância. Assim como Paulo dizia: "Eu não posso ainda vos falar como adultos, porque muitos são os que estão inconstantes e não alcançaram nem mesmo o leite puro espiritual." A qual ele dizia mais ainda: "Quando eu era menino, discorria como menino. Quando alcancei a estatura de adulto, larguei as coisas de meninice." Porque muitos estão somente com discórdias, brigas, ódios, dissensões. Jesus nos ensina a ser os pacificadores. Pacificadores são aqueles que, na verdade, o Senhor traz ira para aqueles que não estão segundo a constância, aqueles que estão segundo o mundo. A palavra diz: "Vai com Deus, irmão, na paz, até mais." Falou. Aí ele: "Amém, fique com Deus." Ele nos ensina a perseverar, estando constantes, aonde como pacificadores são aqueles que anunciam a verdade para aqueles que estão no mundo, que não há paz, há guerra para eles. Jesus disse: "Eu não vim trazer paz ao mundo, mas espada." Nós anunciamos para que eles se arrependam e alcancem a paz, assim como nós estamos com a paz que excede todo o entendimento.
com a mente e o coração em Cristo, perseverante sempre, segundo a vigilância, a oração. Se tiver de gloriar em algo, antes gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí que somos fortes. Ele nos ensina a fugir da vanglória. O servo inútil que larga a mão do arado não é do reino dos céus. Mas depois de haveres feito tudo, fazei em oculto, não para serem vistos por homens, e nem tampouco para agradar os homens, mas sim aquele que está no alto e tudo contempla. Considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. Pois os dons e a nossa capacidade vêm do Senhor, tudo pela sua infinita bondade e misericórdia. Pacificadores são aqueles que anunciam o arrependimento para aqueles que estão sujeitos à espada e à ira do Cordeiro, venham se arrepender. Se não se arrependerem, a ira continua da mesma forma sobre eles. Porque a responsabilidade é individual e tudo está condicionado à própria atitude de cada um, aonde dele não se permite zombar. Tudo aquilo que estiveres produzindo, todos estão produzindo, quer sejam boas, quer sejam más, e ele é aquele que, se arrependerem, alcança novas atitudes e não retrocede, sai, segundo está escrito, a ira dele dura só um momento, para aqueles que se arrependem alcança a sua misericórdia. Mas para aqueles que continuam na desobediência e rejeitam o fundamento já lançado, está sempre sobre a ira do Cordeiro, e não há paz, estão sob maldição, porque ele diz: eis que coloco sobre vós a bênção e a maldição. Aquele que rejeita a própria bênção, que é Cristo Jesus, está sob maldição. Aquele que acata suas advertências e permanece no caminho, na verdade e a vida, do qual ele declarou: ele é o caminho, a verdade e a vida, estão sobre bênção, e não há quem possa amaldiçoar. Toda palavra que se levanta contra nós, nós a condenamos. Essa é a herança daqueles que perseveram no nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nenhuma ferramenta prevalece, nenhum encantamento contra aquele que abençoou a Abraão, a Isaque e a Jacó, e isso lhe foi imputado como justiça, porque creram na ressurreição excelente. Mas após eles, o povo, movido de inveja, foi mandado ao Egito, e ainda que livre do Egito, o vulgo estava entre eles, e até hoje, nos dias atuais, muitos são os que não alcançam a libertação, porque está escrito: sujeitai-vos ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas muitos não alcançam a libertação, porque estão sempre sujeitando ao diabo e resistindo ao Espírito de Cristo. Assim, sempre entristecendo o Senhor, até o ponto de se tornarem inimigos dele, porque rejeitam aquele sacrifício ali no madeiro. E ele é aquele que nos diz: o que me resta é continuar a apavorar com feitos assombrosos sobre toda a terra. Quando ele passeia sobre a terra, há tremores de terra, que é o escabelo dos seus pés, e ele está procedendo sobre todo o mundo. Está escrito: a casa é casa de oração, não fazeis dela de comércio, de ladrão, de covil, de salteadores, onde ele nos ensina que é ira para aqueles que fazem da casa do Senhor de comércio. Derruba a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos, são destituídos de toda honra, glória e imortalidade, porque ele não divide da sua glória com homens. Aqueles que buscam honra e glórias de homens, aqueles que louvam e adoram o governo, vão de mal a pior, porque não têm o entendimento do alto, e o Senhor os apanha em suas próprias artimanhas, e assim ele está a proceder em mais um dia.